eu trouxe uma ilustração. Essa ilustração é um caso real que aconteceu, né? Então é o caso de um homem que conversava com um outro enquanto se preparavam, ou enquanto preparavam a bagagem do carro para fazer uma viagem curta, uma viagem de 40 quilômetros. Então, enquanto o passageiro levantava questões referentes à lei de causa e efeito, o motorista dizia não acreditar. Ele não acreditava que os efeitos podem ser mudados de acordo com a misericórdia de Deus ou misericórdia do universo. Não acreditava que um bem realizado pode ajudar a dissolver o mal. E tem a ver com aquela frase que nós conhecemos, que o amor cobre uma multidão de pecados, ou o amor cobre uma multidão de erros. Então esse motorista, ele não acreditava que se uma pessoa está passando por provas, por sofrimentos, como resultado das ações realizadas, ela não acreditava que nós também poderíamos estar na situação daquela pessoa, que nós também podemos passar por aquela situação pela qual a pessoa estava passando. E também não acreditava que nós podemos ajudar a pessoa que está passando por um sofrimento, que também vai ajudar a diminuir as faltas daquela pessoa e também vai ajudar na redução das nossas faltas. Aquele motorista, ele dizia acreditar que a justiça deve ser justiça e cada um de nós deve pagar pelos nossos próprios erros. Essa era a crença daquele motorista. Então assim eles arrumaram a bagagem do carro e partiram para o trajeto rumo ao destino. Então era uma tarde chuvosa e também estava cinzenta. E após caminhar alguns quilômetros da estrada, passaram por um buraco na estrada. Aí o passageiro disse assim que aquele buraco era muito perigoso, que eles deveriam parar para colocar alguma sinalização, pegar alguns galhos de árvore e colocar naquele ponto para sinalizar aquele buraco, para evitar que aquele buraco pudesse provocar algum acidente para o carro que pudesse passar depois por ali, né? Só que o motorista não quis parar, dizendo que a obrigação era do pessoal que conservava a estrada e que eles não eram empregados de ninguém, e azar dos outros motoristas que passassem por lá. Bom, e assim eles foram e chegaram até o destino. O passageiro desceu, agradecendo o favor, e o motorista voltou pelo mesmo caminho. Já era noite escura, e exatamente naquele ponto onde havia aquele buraco, aquele motorista encontrou o mesmo buraco, só que aquele buraco já estava aumentado em função daquela chuva forte. Ele caiu naquele buraco, perdeu o controle do carro, capotou o carro e caiu numa ribanceira. Então o motorista foi atendido em um hospital de emergência e depois de um tempo, quando recebeu a visita de alguns amigos, o encontraram com o rosto enfaixado e também com a perna engessada. E nessa experiência, esse motorista pôde refletir naquela lei de causa e efeito que haviam conversado antes da viagem. E ele chegou à conclusão que se eles tivessem realizado o bem, auxiliando os outros motoristas, o mal não precisaria ter ocorrido, nem com ele, nem com algum outro motorista. E ele percebeu também que o mal não precisa ser resolvido através do mal, que era a forma como ele pensava antes. Então o mal não precisaria ser resolvido através do mal, quando o bem chega antes desse mal. Então, enquanto nós esperamos pela ajuda do céu, não esqueçamos que a terra vive esperando pela nossa ajuda. Então que nós possamos refletir e que uma atitude impensada, uma ação precipitada, dirigida apenas pelos nossos instintos inferiores e pelas nossas emoções não domesticadas, podem nos levar a consequências danosas a nós e aos outros também, tirando a nossa tranquilidade, tirando a nossa paz e nos afastando da felicidade. E também que as ações do bem nos ajudam a desenvolver a nossa razão, o nosso raciocínio, a nossa consciência, para que cada vez mais essa expansão de consciência consiga domesticar os nossos instintos inferiores e as nossas emoções desgovernadas.